Quero que você abra sua Bíblia comigo em Abacuque capítulo 2. Queridos, quando eu estava revisitando essa mensagem, eu não prego ela há quase 2 anos, e eu posso dizer que eu fui tocado pelo conteúdo que eu quero compartilhar com você. E ela fala muito da essência daquilo que nós acreditamos que nós devemos buscar como igreja. E em primeiro lugar, Abacuque capítulo 2, versículo 14, fala de uma promessa de Deus para nós. É um texto conhecido e é um texto curto. Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz assim: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente estava muito no começo da igreja, eu estava conversando com um pastor amigo meu, que é um baita profeta, e eu estava falando com ele sobre as ênfases, as colunas que a gente tinha como igreja, como família espiritual. Então eu estava falando sobre como é importante para nós a consciência do sacerdócio pessoal do crente, sobre a intencionalidade com a oração, com a sala de oração, com a vida devocional, com a forma que nós adoramos, com o desejo que nós temos pela presença de Deus. E enquanto eu estava conversando com ele, ele soltou uma frase, e ele disse assim: é muito especial quando a igreja desenvolve uma cultura de glória. E eu lembro que quando ele falou essa frase, a igreja desenvolveu uma cultura de glória, isso caiu com um peso muito grande no meu coração. Eu me pergunto até hoje, porque eu não questionei ele, porque eu não falei: olha, o que você quer dizer com uma cultura de glória? Mas eu acho que eu fiquei tão tocado por saber que Deus tinha algo em relação àquilo para mim, Deus estava falando comigo, que eu acho que eu fiquei quase em silêncio, tentando entender o que Deus queria falar comigo. Essa frase ficou queimando no meu coração, e Deus me levou para esse texto, que Abacuque diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então, em primeiro lugar, queridos, o que pegou no meu coração é que existe uma promessa clara aqui sobre a glória de Deus, uma promessa não só da manifestação da glória de Deus sobre toda a terra, mas uma promessa de que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Isso mexeu demais comigo. Existe então essa promessa que Deus tocará toda a terra com o conhecer da sua glória. E isso me levou a fazer algumas perguntas. Se essa é uma promessa de Deus para nós, a primeira pergunta que eu me fiz é: que nível de conhecimento da glória de Deus eu tenho? Segunda pergunta: o quanto eu vivo dessa promessa de conhecer a glória de Deus, e até o que exatamente é a glória de Deus. Você já percebeu que a gente fala muito sobre a glória de Deus, a gente fala muito sobre unção, sobre presença, sobre glória, mas quando eu comecei a olhar para isso e pensar sobre qual era o nível de conhecimento que eu tinha da glória de Deus, todas as coisas que eu conseguia pensar eram para mim muito subjetivas. Então, se eu tivesse que explicar para alguém o que era a glória de Deus, eu percebi que eu teria dificuldade, O que eu posso dizer sobre conhecer a glória de Deus? E queridos, quando eu percebi isso e quis dar uma resposta para essa promessa de Abacuque, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a Bíblia, estudar sobre isso. Eu fui para livros estudar sobre isso, e claro, fui para a presença de Deus, falando: Deus, o Senhor quer falar alguma coisa, me mostra mais, me faz entender e conhecer a sua glória. E a primeira coisa que eu quero destacar para você é que o cumprimento de Abacuque 2, ou
a diretiva, a direção para o cumprimento dessa promessa está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Então, se você puder, abra lá comigo. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo diz aqui. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, Ele está falando de Jesus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus é o resplendor da glória de Deus, e o conhecimento da glória de Deus vai acontecer em Jesus. Mas apesar disso, eu quero ser sincero com você e dizer que isso para mim continuava sendo muito subjetivo ainda. Beleza, a glória de Deus se manifesta em Jesus. Tá, mas o que nós temos conhecido dessa glória? O que é exatamente a glória de Deus em Jesus? O que nós sabemos dessa glória? E quando eu fazia essas perguntas para mim, mais uma vez a impressão que eu tinha é que toda resposta que eu podia dar, todo entendimento que eu tinha da glória de Deus, eram de coisas muito abstratas, subjetivas, e isso me incomodou profundamente. Por que me incomodou? Queridos, por uma coisa óbvia. Porque a definição que nós temos do que é a glória de Deus, a sua definição do que é a glória de Deus, provavelmente vai determinar algumas coisas. Então o seu entendimento do que é a glória de Deus, provavelmente vai determinar como você vai procurar essa glória. O seu entendimento do que é a glória de Deus, provavelmente vai determinar aonde eu e você esperamos encontrar essa glória. E o nosso entendimento do que é a glória de Deus vai determinar também o quanto nós desejamos essa glória. Como a gente vai desejar a glória de Deus se a gente nem sabe direito o que ela é? Então existe uma promessa de Deus sobre a sua glória, sobre conhecermos a glória dele. E se Deus faz uma promessa, levanta um profeta para profetizar sobre isso, é claro que isso é importante para nós, mas não só para nós. Isso é importante para quem? Para Deus. E eu entendo que ter uma expectativa ativa em relação a isso é muito importante. Então o que eu quero dizer com uma expectativa ativa? Uma expectativa ativa não é quando eu não só entendo que existe uma promessa, eu falo, beleza, então em algum momento ela vai acontecer. Mas quando eu olho para uma promessa de Deus sobre o conhecimento da sua glória, e eu falo, Deus, o que eu preciso fazer para experimentar esse negócio? O que eu preciso fazer para conhecer essa glória? O que eu preciso fazer para dar a resposta que o Senhor espera de mim para que essa revelação aconteça? E o primeiro passo para mim, depois disso, foi fazer a pergunta mais básica de todas, que é: o que é a glória de Deus? E é essa construção que eu gostaria de fazer com você. E eu quero que você vá comigo para o texto principal dessa mensagem, que é 2 Coríntios, capítulo 3. Está comigo? Está me acompanhando? Gente, é uma pregação bem expositiva, então me ajuda que a gente vai chegar na mesma conclusão. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Paulo começa aqui a fazer uma comparação de glória. Você já deve ter me ouvido aqui, uma coisa que é muito comum nas escrituras, é usar o que a gente chama na teologia de comparação e contraste. Então a Bíblia compara duas coisas e ela mostra o contraste disso. E o que Paulo vai fazer aqui agora é fazer uma comparação e um contraste entre a glória que existia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e a glória que existe
no Novo Testamento. Então 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Paulo diz assim: o ministério que trouxe a morte, o que ele está falando? Da lei. Foi gravado com letras em pedras, está falando dos 10 mandamentos. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os seus olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então ele está falando obviamente da segunda vez que Moisés desce do Monte Sinai e o rosto dele estava resplandecendo. Mas aí ele diz assim: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Então ele está dizendo, no Antigo Testamento havia uma glória, mas quando eu comparo com a glória de agora, ela é insuperável. Ele continua: e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, pois é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Aqui ele fala sobre a glória cada vez maior. Outras versões vão dizer de glória em glória, mas o que o autor está dizendo aqui é a mesma coisa. O que ele está dizendo é o seguinte: quando nós experimentamos a glória de Deus, um nível de revelação acontece e nós somos transformados por essa glória. Então a gente experimenta mais uma glória e tem um novo nível de revelação, um novo nível de transformação. Então a gente experimenta, é exposto a mais um nível de glória e tem mais um nível de transformação e mais um nível de revelação. E assim nós somos transformados em glória cada vez maior, ou de glória em glória. Agora, como entender o que é exatamente a glória de Deus? E eu queria que você prestasse atenção nisso, que eu acredito que nunca mais você vai esquecer. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a palavra traduzida como glória no Antigo Testamento é a palavra hebraica kabod. Então, quando o texto hebraico fala kabod, isso é traduzido na nossa Bíblia como glória. Agora, o que significa exatamente, qual é a tradução literal de kabod? A tradução literal de kabod é ser pesado. É ser pesado não no sentido de aferir o peso, de medir o peso, mas é o sentido de ter um peso. Então eu vou dar um exemplo para você. Isso inclusive na língua hebraica pode ser usado tanto para uma coisa boa como para uma coisa ruim. Sabe quando a gente está comentando, a gente está conversando sobre alguma coisa e de repente alguém traz um tema delicado, algo problemático, e a gente diz assim, o ambiente ficou pesado. Ou quando a gente fala assim, existe alguém que tem um peso na sociedade. Imagina entrar aqui, uma pessoa de muita autoridade. Eu não vou nem falar o presidente, escolheu alguém. Pensa um presidente que não é o nosso. Existe um peso do que aquela pessoa representa, do que ela significa na sociedade, um peso de autoridade. E quando a Bíblia fala sobre esse kabod, ela fala dessa manifestação pesada de Deus. E aqui eu preciso fazer um parênteses para que você me entenda. A maioria das vezes que a Bíblia vai falar
sobre esse cabode, ela fala de uma manifestação visível de Deus, e normalmente isso está relacionado ao tabernáculo. Você vai entender depois porque isso é importante. Então essas manifestações do cabode de Deus normalmente estão diretamente relacionadas com a autorrevelação de Deus e com Deus mostrando seu desejo de habitar junto do homem. Então, mais uma vez, o cabode fala do peso da presença. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra traduzida como glória na nossa Bíblia é a palavra grega doxa. A doxa ela é um pouco diferente. Eu já vi pessoas falando assim: não, a doxa é a glória de Deus, mas a glória é a opinião de Deus, a glória é a reputação de Deus. Eu falei: gente, mas como que pode significar coisas tão diferentes? E na verdade essa não é uma interpretação de toda errada, mas não é exatamente isso. A doxa fala de eu me revelar a alguém a ponto de gerar nessa pessoa um julgamento, uma opinião ao meu respeito, ou seja, uma reputação. Então, um exemplo muito simples do que é doxa: eu começo a me relacionar com o Eros, e nessa amizade, nessa relação, eu começo a mostrar para ele como eu ajo, o que eu penso, como eu me movo, as coisas que eu gosto, que eu não gosto, e esse me revelar para ele vai gerar nele uma opinião ao meu respeito, e essa opinião ao meu respeito é doxa. Então a doxa, a glória no Novo Testamento, é quando Deus gera uma impressão em nós a ponto de nós gerarmos uma imagem de quem Deus é. É quando Deus se revela a alguém a ponto de gerar em alguém uma opinião ao seu respeito. Então entenda o seguinte: se por um lado a doxa tira aquela questão do peso, ela traz algo muito mais relacional, que fala de uma revelação que vem por meio de uma relação. Então agora olha que precioso, quando a gente junta a compreensão do hebraico e do grego, a gente poderia dizer que a glória é o peso ligado a Deus manifestar a si mesmo. A gente pode dizer que a glória é o peso que é gerado pela manifestação não só da opinião de Deus, não só da reputação de Deus, não só do poder de Deus, mas o peso ligado a Deus manifestar a sua pessoa, a Deus manifestar quem Ele é. A glória é Deus revelando gloriosamente a si mesmo. A glória de Deus é o resultado de Deus manifestar quem Ele é, a sua pessoa. Agora a gente precisa entender aqui, querido, é quase chocante para mim eu ter que explicar uma coisa dessa, mas eu não posso deixar de explicar. Tem gente que é tão carente de revelação que não consegue entender essa coisa mais elementar que eu vou te explicar. Então por isso eu vou fazer questão de passar por ela. Existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas vamos dar um exemplo muito simples. Deus já era onipresente no Antigo Testamento? Sim ou não? Já era, certo? Só que quando Deus se manifesta com glória no Monte Sinai, a Bíblia diz que desce uma nuvem de fumaça. A Bíblia fala de raios, trovões. A Bíblia fala do clangor da trombeta. A Bíblia fala que Deus fala: se qualquer animal pisar no pé do monte, vai ser morto. A Bíblia fala que as pessoas tremiam de medo e não quiseram subir no monte. A Bíblia fala que Moisés ficou 2 períodos de 40 dias mergulhado na nuvem de glória, sem comer, sem tomar água, falando com Deus face a face. E não só ele saiu vivo de lá, mas quando ele desceu, o seu rosto resplandecia. Isso é a manifestação da glória. Então não venham dizer que a presença manifesta de Deus é a mesma coisa que a onipresença de Deus, porque não é.
Então a glória de Deus é quando Deus escolhe revelar a si mesmo. Então a gente entendeu melhor o que é a glória. Você está me acompanhando, gente? Você está com uma cara assim, eu não sei se você está introspectivo, você já se perdeu no caminho. Não, você está entendendo, né? Depois que a gente entende o que é a glória de Deus, eu acho que a primeira pergunta que a gente deveria fazer é: onde nós devemos procurar a glória de Deus? Aonde a gente encontra a glória de Deus? Agora olha só, no Antigo Testamento, ou na Bíblia, a Bíblia fala de 3 vezes aonde Deus se manifestou em uma nuvem de glória. Isso fala de uma presença palpável, uma manifestação física de Deus. E eu quero mostrar para você que existe uma semelhança muito grande nas 3 vezes que Deus se manifestou com uma nuvem de glória. A primeira vez delas é quando Moisés constrói o tabernáculo. Então eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 34. Só olha aqui um pouquinho. Você conhece a história. Deus dá toda a direção para Moisés do que ele tinha que fazer. Então Deus fala: você vai fazer o tabernáculo assim, vai ter o utensílio assim, feito de tal material, você vai fazer uma mesa desse jeito, você vai colocar os pães lá assim, você vai fazer um ritual de consagração dessa forma, e você vai consagrar o tabernáculo. Mas quando Moisés faz tudo do jeitinho que Deus pediu, o que Deus faz? Deus vem com a glória dele. Então Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da consagração, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Gente, mexe com o meu coração isso. Deus fala: faz tudo do jeito que eu estou te pedindo. Quando Moisés faz, Deus vem com a glória e Moisés não pode entrar, não pode prestar o seu ofício. A segunda vez é muito semelhante, e é quando Salomão faz o seu templo, né? Não ali o do Edir Macedo, o de verdade. Lá é outra fumaça que tem, né? Segunda Crônicas capítulo 5. Segundo Crônicas capítulo 5, a partir do versículo 13. Então aqui mais uma vez, Salomão obedece não só ao seu pai, mas obedece os mandamentos de Deus, e ele faz tudo da forma que Deus pediu, que o seu pai orientou. Ele prepara o tabernáculo, e quando ele prepara o tabernáculo, olha o que acontece. Segundo Crônicas capítulo 5, versículo 13. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e engrandeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram ao Senhor com essas palavras: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Irmão, por isso que é maravilhoso, e a gente não cansa de falar que o maior desejo do nosso coração é que a gente prepare tudo da melhor forma que a gente possa, com toda a excelência que a gente possa. Para quê? Para Deus vir e bagunçar tudo. Esse é o nosso maior desejo. Mas a terceira vez que Deus se manifesta numa nuvem de glória é em um tabernáculo também. Mas que tabernáculo é esse? É no Novo Testamento. Então eu quero que você vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 14. Só olha para mim um pouquinho. Deixa só eu destacar algumas coisas. A gente tem gente de todos os níveis aqui de conhecimento.
Então João começa dizendo assim: e o verbo se fez carne. A tradução melhor que eu entendo é a palavra que se fez carne. Jesus é chamado de a palavra encarnada de Deus. Mas é claro que Jesus não passou a existir aqui. A diferença entre algo que é imortal é algo que não tem fim, mas algo que é eterno é algo que não tem começo e nem fim. Por isso Deus e Jesus são eternos. Jesus estava na criação. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele, né? Tudo foi criado por meio dele, para ele. Nele todas as coisas subsistem. Então Jesus não passou a existir aqui, mas nesse momento Jesus passou a habitar um tabernáculo. Que tabernáculo era esse? O seu corpo. Eu vou pedir para o pessoal me ajudar, gente, com as crianças, que o TDAH aqui começa a quicar. Então, Jesus habitou em um tabernáculo nesse momento. Qual era esse tabernáculo? O seu corpo. Então vamos voltar lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então olha só que interessante, essa palavra habitou é a palavra grega esqueno, e esqueno fala literalmente a tradução literal dessa palavra é fixar um tabernáculo. Então a gente poderia ler esse texto da seguinte forma: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou o verbo se fez carne e ocupou um tabernáculo entre nós. Qual era esse tabernáculo? Era o corpo de Jesus. E a terceira vez que Deus vai se manifestar em uma nuvem de glória é exatamente nesse tabernáculo. Vá comigo para Lucas capítulo 9, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João. Gente, nunca mais quando eu ler junto Pedro, Tiago e João, eu vou esquecer daquela criança cantando Pedro, Diabo, João num bar. Vocês já viram isso? Não? É muito bom. De manhã o pessoal riu mais. Acho que vocês não estão vendo o Reels, né? Sabe que quem lembra dessa música, cresceu na igreja? Pedro, Tiago, João num barquinho. Aí a criança canta assim: Pedro, Diabo, João. Então vamos voltar. Já me alinhei de volta. Voltei. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões com ele que estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Então aonde nós procuramos a glória de Deus? Nós procuramos a glória de Deus em Jesus. Por isso que toda mensagem sobre a glória de Deus, ela precisa ser uma mensagem cristocêntrica. Agora eu já vou amarrar tudo isso, tá? Eu quero ler de volta com você o texto principal, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E agora a gente vai entender melhor um pouco esse texto. O apóstolo Paulo diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente.
Não será o ministério do Espírito ainda muito maior? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque é somente em Cristo que é removido. Agora vamos entender melhor esse texto. Então Paulo está dizendo aqui que existia um nível de glória no Antigo Testamento. A palavra revelação, ela fala justamente disso, de retirar o véu. Então, na antiguidade principalmente, você também pode ver isso num restaurante chique, num hotel. Por causa dos mosquitos, era muito comum deixar um véu com pedrinhas em volta, cobrindo os potes abertos. Então, quando você vê algo debaixo de um véu, você tem até uma ideia do que está ali. Você consegue ver a altura, a proporção, mais ou menos o formato, mas você não sabe exatamente o que está ali embaixo. Você só vai ter a revelação do que está ali embaixo quando o véu é retirado. Então, a palavra revelar significa literalmente isso: retirar o véu. Então, o que Paulo está falando aqui é que a glória da nova aliança, ela é diferente da primeira. Então olha só, a Bíblia diz que quando Moisés desce pela segunda vez do Monte Sinai, o rosto dele resplandecia. E a Bíblia diz que quando Moisés vai comunicar tudo que Deus falou para o povo foge de Moisés com medo do rosto dele que brilhava. E aí Moisés faz o que? Moisés põe um véu. Só que a Bíblia diz que a glória do rosto de Moisés, ela vai se desvanecendo. Só que apesar da glória se desvanecer, Moisés não tira o véu. O livro de Êxodo não fala o porquê, mas Paulo fala. Paulo diz que o véu não foi retirado para que as pessoas não percebessem que a glória de Deus desvanecia. Então ele vai dizer: nós não somos como Moisés, que precisamos cobrir o rosto para esconder a glória que desvanece. E aí ele começa a fazer a comparação. Então o que ele está dizendo é o seguinte: existia uma glória na antiga aliança a ponto de fazer o rosto de Moisés resplandecer, mas em comparação à glória da nova aliança, ela é completamente diferente, superior da antiga aliança. Por quê? Porque a glória da nova aliança, ela não é só uma glória que permanece, ela não é só uma glória que não desvanece, mas ela é uma glória que, ao contrário de desvanecer, ela é uma glória crescente. E diferente do Antigo Testamento, que Moisés pôs o véu para esconder a glória que desaparecia, nós aqui somos transformados de glória em glória, em uma glória cada vez maior. Por isso que ele está dizendo: olha, lá existia uma glória, mas em comparação com a glória que é crescente, que vem na revelação de Cristo, a glória de agora, ela é infinitamente superior, e ela é sempre crescente. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Outra coisa que você precisa entender é que todo ambiente de glória, ele é um ambiente de revelação, aonde Deus revela a si mesmo. Deus se revela em Jesus, e nós somos transformados a cada nível de glória que nós experimentamos. Então Jesus é a chave da revelação da glória. Jesus é onde a glória de Deus pode ser conhecida e experimentada. A glória da antiga aliança tinha o seu valor, mas a glória da nova aliança, ela não desvanece, ela não diminui, pelo contrário, ela é sempre progressiva.
Agora eu quero continuar o texto com você. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então entenda que nós não temos o véu retirado. E isso fala de contemplar a glória e fala de transformação só quando nós nos convertemos. Mas significa que a cada contato com a glória de Deus, um novo nível de revelação acontece e um novo nível de transformação também. A gente começou lendo sobre a promessa de Abacuque 2,14, você não precisa voltar. Pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas eu quero comparar esse texto com uma declaração de Isaías, onde Isaías não diz mais que a terra será cheia da glória de Deus, mas ele tem uma visão da glória de Deus, e ele vê o futuro aonde a terra está cheia. Então vá comigo para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 1. Então a primeira coisa, Isaías está vendo o trono de Deus. Ele está vendo duas coisas. Ele está vendo o trono de Deus, e ele está vendo essa glória do trono ser manifestada na terra. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí ele vai começar a descrever o que ele via desse trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros. Guarda o que eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E olha o que acontece depois: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então Isaías tem uma visão, uma revelação do trono de Deus. E diferente de Abacuque, ele diz: a terra está cheia da glória de Deus. E ele fala do templo se enchendo de fumaça. Ele fala dos serafins com 6 asas. Ele fala do clamor desses serafins, que era santo, santo, santo. Para a gente não demorar, eu não vou ler, mas Ezequiel capítulo 1 vai falar da visão de Ezequiel, que é muito semelhante. E Ezequiel vai trazer uma semelhança ao livro de Apocalipse, que a gente vai ler depois, que Ezequiel fala de rodas cheias de olhos. Mas eu quero que você vá comigo direto agora para Apocalipse capítulo 4. E você vai ver que o apóstolo João aqui, ele está vendo a mesma coisa que os outros homens viram. Ele está vendo o trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 2. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E você vai ver a semelhança desses seres viventes com os serafins que Isaías viu.
O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos. E agora não vai falar só por frente e por trás. Ele diz: estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, clamando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, em primeiro lugar, o ambiente escrito aqui é o ambiente de alguém que estava diante do trono de Deus. Esse era um ambiente de glória e era um ambiente de revelação e adoração. Por que a gente diz revelação e adoração? Porque a adoração, ela nasce da revelação. Então toda vez que nós temos a revelação de algum aspecto de Deus, nós reconhecemos Deus, Deus se revela a nós de alguma forma, isso naturalmente gera adoração. E eu quero te mostrar que é isso que está acontecendo aqui. Quando aqueles 4 seres viventes cobertos de olhos, isso vai falar 2 vezes. Irmão, a Bíblia diz que eles tinham olhos por trás, por diante, em volta, por dentro. Agora pensa comigo como é óbvio isso. Por que esses seres viventes eram cobertos de olhos? Porque tal era o nível de manifestação e revelação da glória de Deus. Eles estavam cobertos de olhos por todos os lados para contemplar a glória de Deus. E o resultado disso é que eles adoravam sem descanso, sem parar, declarando: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Agora entenda uma coisa comigo: isso não fala de uma liturgia constante, cansativa, enfadonha, de um Deus que tem uma necessidade constante de ser adorado, mas isso fala claramente de uma manifestação infinita da glória, e de que o nosso processo de glorificação é infinito. Então, quando eu olho para isso, querido, parece ser muito óbvio para mim que esses 4 seres viventes estão diante do trono de Deus, cobertos de olhos, porque a todo momento Deus está revelando um aspecto novo da sua glória. E quando Deus revela um novo nível de glória, esses 4 seres viventes não estão repetindo isso de forma cansativa e enfadonha, mas quando eles veem um novo nível de glória, eles falam: ah, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E aí os 24 anciões respondem, se prostram, lançam suas coroas. E aí o que acontece depois disso? Deus manifesta mais um nível de glória, e de volta esses 4 seres viventes falam: ah, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E isso permanece por toda a eternidade, de glória em glória, em glória em glória, de um Deus que é gloriosamente infinito. Você consegue entender isso? Surpresa que gera adoração. Agora, querido, diante de todas essas coisas, o que eu quero dizer com a expressão de que nós precisamos ter uma cultura de glória? Isso significa que nós devemos ter uma expectativa constante de sermos tocados pela glória de um Deus de glória infinita.
Nós temos um Deus de glória infinita, que nos promete o conhecimento da sua glória, e que nos promete uma transformação de glória em glória. O que isso significa? Isso significa que a gente não pode se contentar com um culto, com uma mensagem bem pregadinha, uma liturgia redonda, uma adoração bem ensaiada, uma boa palavra, uma estrutura legal. Isso significa que nós precisamos sair da nossa casa. A gente precisa corrigir isso no nosso coração, porque nós precisamos sair da nossa casa e vir para esse lugar onde a família de Deus se encontra, com uma expectativa da glória. Porque se a gente ficar satisfeito com qualquer outra coisa, nós somos extremamente medíocres e indignos da manifestação dessa glória. A gente precisa entrar no nosso quarto, não para cumprir uma obrigação, mas a gente precisa entrar no nosso quarto com uma expectativa sempre de sermos tocados pela glória de Deus. A gente precisa ter a expectativa de gerar um ambiente onde a glória de Deus venha. E eu olho para a Bíblia, uma das coisas que me choca, e eu vejo como a glória de Deus, eu posso dizer, é uma coisa viciante. Pensa em algo que eu vou te falar. Talvez poucos homens, ou talvez nenhum homem, experimentou a manifestação da glória de Deus como Moisés. A Bíblia fala da nuvem de glória vindo no Monte Sinai, que o povo, 3 milhões de hebreus, tiveram medo de chegar perto do monte e falaram assim: nós não vamos subir para morrer, Moisés, suba você. Moisés sobe e entra na nuvem de glória, e a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, como alguém fala com o seu amigo. Então olha só, Moisés fica 2 períodos de 40 dias mergulhado na presença manifesta da glória de Deus, sem comer, sem beber. Ele não só sai vivo, como da segunda vez ele sai com seu rosto resplandecente. Será que esse cara experimentou a glória de Deus? Mas quando ele desce da segunda vez, Deus chega para ele e fala: Moisés, eu me agradei de você. Êxodo 33, 18. 80 dias mergulhado na nuvem de glória. Aí Deus fala para ele: eu me agradei de você, Moisés, peça o que você quiser. E o que Moisés pede? Eu te rogo que mostre-me a sua glória. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele estava insatisfeito com os 80 dias mergulhado na nuvem. Ele falou: posso pedir o que eu quiser, então eu rogo o seguinte para você: eu quero que você me mostre a sua glória. Então uma cultura de glória é entender que pedir por mais, buscar por mais da glória de Deus deve ser um estilo de vida. E a gente continua buscando e Deus continua mandando. A gente continua clamando, Deus continua mandando. Nós continuamos pedindo, Deus continua mandando. A gente continua clamando, Deus continua vindo. E assim nós somos transformados de glória em glória, em glória, em glória. Porque o que nos transforma é a presença de Deus. E até que ponto a gente pode experimentar essa glória? Queridos, eu falei de manhã aqui. Eu li alguns anos atrás o livro Histórias Inéditas de Azusa. Eu ia até recomendar, mas acho que eu recomendei de manhã e foi tudo que tinha aqui. Mas esse livro ele conta as histórias de Azusa, e ele conta como em muitos cultos essa nuvem de glória entrava na igreja. Aí no meio pentecostal eles vão chamar da Shekinah de Deus, né? A Shekinah é uma palavra hebraica que não existe na Bíblia, mas que os judeus começaram a chamar essa fumaça da glória de Deus, essa presença de Deus, começaram a chamar de Shekinah. E ele fala nesse livro que vários cultos, eles estavam reunidos, essa nuvem entrava. Ele diz que a ponto das crianças brincarem, se jogarem no chão e a nuvem cobria eles. E eu li esse livro,
Cara, eu chorei muitas vezes lendo esse livro. É um livro, eu vou pedir logo para a gente ter bastante aqui. E eu lembro que, eu acho que eu tinha acabado de ler esse livro. Eu vim para cá uma manhã, eu venho raramente para a igreja de manhã, mas eu vim por algum motivo. Eu falei, eu vou orar ali onde a gente faz o culto. E estava muito bonito aqui, porque era, eu acho que umas 8, 9 da manhã, e o sol estava entrando, batendo bem nessa escada. E eu comecei a orar pelo Senhor, e o coração cheio de expectativa pela igreja, por tudo que Deus estava fazendo. E eu comecei a orar e falar, Deus, faz aqui nesse lugar. Falei, Deus, faz aqui. Deixa a gente ver esse negócio. Quantas décadas o Senhor não faz isso na terra? Faz aqui, Deus. Faz no nosso meio. Deixa a gente experimentar isso. Eu falei, Deus, se o Senhor descesse aqui e perguntasse para mim o que eu quero, você prefere encher o mundo de igreja Cornerstone, ter um ministério conhecido, ou você prefere experimentar essa glória entrando na sua família de fé? Eu não precisava nem pensar. Eu falei, Deus, faz aqui isso aqui. Só que eu acho que me deu um momento de lucidez, irmão. Eu falei, oh Deus, acho que bateu uma soberba aqui. Eu falei, quem sou eu? Um pastor relativamente novo, num canto de Curitiba, pastor de uma pequena igreja que mal nasceu. E eu dei uma desanimada. Eu falei, Deus, quem sou eu para pedir que a sua glória venha aqui? Mas o Senhor me levou para esse texto. Vá comigo para 2 de Crônicas, capítulo 2. Abre comigo aí 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5. E daí olha para mim aqui. Queridos, quando Salomão ele começa muito bem. Por muitos anos Salomão foi fiel, não só a Deus, mas Salomão foi fiel ao seu pai, foi fiel à direção do seu pai Davi. Deus diz para Davi, olha, você foi um homem que derramou muito sangue, e não é você que vai construir o meu templo, a minha casa, mas seu filho vai. Davi deixa tudo pronto para Salomão construir, e Salomão faz isso de forma que agrada o coração de Deus e de forma perfeita. Só que nesse texto que a gente vai ler, Salomão está eu não tenho certeza, mas acho que ele está para terminar o templo. E ele começa dizendo assim, eu vou fazer o templo, e ele vai ser grande. Mas aí Salomão tem um minuto de consciência. Ele fala assim, mas na verdade, quem sou eu para construir uma casa para Deus? Mas leia esse texto comigo, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Mas aí ele diz assim, no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Mas apesar de Salomão ter esse conflito, o que ele faz? Ele constrói o templo. E depois que ele constrói o templo, o que acontece? A glória de Deus vem, a ponto de os sacerdotes não conseguirem prestar o seu ofício. Então eu acredito, querido, que num geral, eu vou falar da igreja brasileira, porque é o que eu conheço mais, nós temos perdido essa expectativa da glória de Deus. O que faria Deus passar os seus olhos pela cidade de Curitiba?
A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. O que faria Deus olhar para essa cidade e falar: opa, peraí, tem um povinho aqui. Eles não estão ali só clamando pelo emprego novo, pelo carro novo, O que faria Jesus passar os olhos pela cidade e falar: eu estou sentindo um cheiro aqui que me agrada. Eu estou sentindo um cheiro suave e agradável que vem de uma pequena casa em Santa Felicidade. Eu estou encontrando ali um pequeno grupo de pessoas que está me querendo. Eles estão me desejando. Eles estão ali com o coração unido. Enquanto outros estão pedindo autoridade, grandes ministérios, grandes igrejas, grandes prédios. Existe um pequeno grupo desesperado para que eu entre no meio deles, para que eu esteja ali. O que nós podemos apresentar para Jesus, para que Ele queira estar aqui? Para que Ele possa olhar aqui para a terra e Jesus tenha vontade de estar no nosso meio. É muito fácil a gente fazer um culto e a gente é um chavão. Deus está aqui. Eu acho que quando Jesus estiver aqui, a gente não vai precisar dizer. Eu não estou dizendo que a gente não tem experimentado coisa em Deus, irmão. Mas é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Como nós podemos clamar para que Ele nos veja? Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Vem aqui, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Se o Senhor vier, tudo vai ser diferente, Jesus. Se a sua glória vier, tudo vai ser diferente, Jesus. Tudo vai ser diferente. Nós não queremos só esperar a sua volta, Senhor. Nós queremos te tocar agora, Senhor Jesus. Nós estamos aqui te esperando, Jesus. Nós estamos aqui te esperando, Jesus. Nós estamos aqui te esperando, Jesus. Será que nós podemos clamar? Será que a gente pode rasgar o nosso coração, falar do nosso amor por Ele? Será que nós podemos unir as nossas forças e unir as nossas vozes, unir o nosso clamor, unir o nosso desejo
para que a glória dele se manifeste no nosso meio. Sem preocupação com liturgia, com hora, Nos veja aqui, Jesus. Nos veja aqui, Jesus. Nos veja aqui, Jesus. Nos veja aqui, Jesus. Senhor, nós unimos as nossas orações, nós unimos as nossas vozes, nós unimos o nosso coração, dizendo: nós queremos o Senhor, a sua glória. Nós clamamos pelo conhecimento da glória de Deus. Nós queremos conhecer a sua glória. Fazemos nosso clamor de Moisés. Nós rogamos que o Senhor nos mostre a sua glória. Nós rogamos que o Senhor nos mostre a sua glória. Ah, Deus! Nos mostra a sua glória. O que Moisés viu preparou para a missão. O que viu Jacó. Davi viu no tabernáculo de Deus. O que viu Elias que o fez permanecer. Que viu Daniel. Senhor, eu quero ver. O que Moisés viu. O que viu Elias que o fez permanecer. O que viu Jacó. Davi viu no tabernáculo de Deus. O que viu Elias que o fez permanecer. Que viu Daniel. Senhor, eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória. Careço de ver tua glória. Tua glória. Ver tua glória, careço de ver tua glória. Apenas saber coisas sobre você não é o mesmo que experimentar. Quero provar e ver. Apenas saber coisas sobre você não é o mesmo que experimentar. Ver
Espírito Santo, nós pedimos que você aumente a temperatura desse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, eu peço para que você esquente os nossos corações a uma temperatura ainda não vista. Eu sinto, meu irmão, eu tenho uma impressão do meu coração de que o Espírito Santo pode te levar hoje a descobrir lugares novos no Senhor, como se você estivesse numa grande casa, preso em um único cômodo, e de repente salta aos teus olhos uma nova porta, e você põe a mão nessa fechadura, e você abre, e aquilo se desvenda, um novo, lindo lugar enorme, com coisas novas para descobrir. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, que você fechasse os seus olhos e pedisse com todo o amor que você tem: Espírito Santo, me leva a um lugar novo de conhecimento de Cristo, me mostra uma nova faceta, me mostra um novo prisma de Cristo. Espírito Santo, abre os nossos olhos, Espírito de revelação e do conhecimento de Cristo, caia nesse lugar, tenha liberdade, Espírito, nos leva a um lugar mais fundo, nos leva a caminhos novos, leva a subir por lugares aonde ninguém subiu. Nós queremos te conhecer mais, Jesus, nós queremos mais de você. Ele está fazendo uma coisa nova. Espírito de sabedoria e revelação, mostra-nos o Cristo, mostra-nos o Cristo. Eu quero ver o que Ezequiel viu, eu quero ver o que Isaías viu, eu quero ver, me deixe ver. Eu quero ver o que Estevão viu, eu quero ver o que Paulo viu, eu quero ver o que João viu. Santo, 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 eu quero ver o que Moisés viu, eu quero ver o que Ezequiel viu, eu quero ver o que Isaías viu, eu quero ver, nos deixe ver. Eu quero ver o que Estevão viu, eu quero ver o que Paulo viu, eu quero ver o que João viu. Santo, 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 ai! Santo, 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 ai! Santo.
Espírito de sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e revelação. Mostra-nos o Cristo. Espírito de sabedoria e revelação. Toda a terra vai ser cheia da sua glória. Toda a terra será cheia da sua glória. E toda a terra será cheia da sua glória. E toda a terra será cheia da sua glória. Essa igreja será cheia da sua glória. Eu serei cheio da sua glória. Essa igreja será cheia da sua glória. Toda a terra será cheia da sua glória. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vamos lá! Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A terra mais uma vez, queremos ver Yeshua. Eu sinto uma palavra para os novos nessa casa. Por muitos dias você viveu num lugar de sequidão e você procurou o Senhor. E a impressão que você tinha no seu espírito era como se, parece que eu estou batendo em uma parede. Parece que já não existe fontes mais. Parece que o Senhor parou de falar. Mas enquanto nós orávamos no profético juntos essa tarde, o Senhor falava para nós: lembre-se de algo que já foi liberado sobre vocês. Eu estou fazendo uma coisa nova. O nosso vir ao culto, o nosso participar da adoração, ele não pode nos limitar a algo. O Senhor está liberando sobre nós. Eu ainda continuo fazendo uma coisa nova. E para os seus dias de sequidão, o Senhor está dizendo: eu abrirei rios no deserto, ribeiros no ermo. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E para você o Senhor continua falando: eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo algo novo. Senhor, aumenta a nossa fome nesses dias. Aumenta a nossa sede.
nossa expectativa. Aumenta a nossa expectativa nesses dias. Nós queremos viver o seu novo agora, nessa estação, em o nome de Jesus. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova. Queridos, deixa eu falar algo para você. A gente falou muito sobre a cultura de glória, de ter expectativa, de ir para o quarto, de vir para a igreja e ter esse encontro com a glória de Deus. Mas uma cultura de glória fala da responsabilidade que nós temos de provocarmos isso no coração uns dos outros também. Eu creio que uma igreja que vive uma cultura de glória é uma igreja onde eu provoco você a ir mais adiante em Deus, mas você me provoca também. Eu não sou ingênuo e eu não quero romantizar como se a gente acordasse todo dia com o coração queimando e ansioso por receber mais de Deus. Isso não vão ser todos os dias assim. Mas a gente precisa ter essa responsabilidade como família de fé, de um provocar o coração do outro. Quando a Bíblia fala sobre o cordão de 3 dobras, ele fala sobre o amigo que ajuda o outro, fala disso. A nossa vida não é linear, a gente queria que fosse, mas o dia que a gente assumir essa responsabilidade de caminharmos juntos, a gente tem uma ideia muito individualizada de igreja às vezes. Você vem aqui, você faz parte de uma comunidade, você até serve junto, mas você quer os seus pedidos, o seu desejo, o seu ministério, o seu querer. Mas essa responsabilidade de caminhar como família para um único lugar, isso muda muito as coisas. A gente tem trabalhado isso com o time profético. Eu lembro que o Cantarino veio aqui uma vez, ele conversou com a gente e ele falou: olha, esse time tem que andar junto, para que quando alguém liberar uma palavra, não seja a palavra de um só, mas seja uma voz do profético da igreja, seja uma voz da igreja. E eu entendo que uma cultura de glória fala disso também, dessa responsabilidade. Dá só uma seguradinha, dessa responsabilidade de nós exortarmos, estimularmos uns aos outros a isso. A gente falou muito disso em todos os anos de igreja, mas a impressão no meu coração é que a gente precisa intensificar isso de volta. A gente tem muita gente nova, inclusive. Nós precisamos nos provocar esse lugar, a falar: a gente não pode perder esperança nunca de sempre querer mais. E quando Deus começa a colocar esse desejo ardente no coração, é porque Deus quer fazer alguma coisa. E a real é que Deus quer sempre fazer algo novo. Eu lembro quando a Marty Duke falou isso pra gente. Então eu queria deixar isso para você, dessa responsabilidade. É claro que em primeiro lugar você precisa buscar chegar nesse lugar. Irmão, não pense que vai ser linear. Você pode ser o cara mais do chu que tenha, vai ter dia que você não vai estar com vontade. Vai ter dia que você vai estar desanimado, você vai estar chateado com alguma coisa, você vai estar cansado, você vai estar desesperançoso, você vai perder um pouco o seu foco. Mas é essa hora que nós carregamos uns aos outros. Então nós precisamos gerar esse ambiente de família e entender: eu não estou tirando a individualidade de cada um, mas esse é o tipo de coisa que não se constrói sozinho, a gente constrói como família espiritual.
E eu quero provocar seu coração a que a gente converse mais entre nós sobre isso, que a gente se provoque mais para isso, que a gente leia coisas que despertam o nosso coração e a gente saiba chegar para o irmão e falar: cara, eu li isso aqui, queimou meu coração, queria que você lesse. Eu assisti essa mensagem, queimou meu coração, eu queria que você assistisse também. Por quê? Porque é algo que nós vamos construir juntos. Você recebe essa palavra? Eu estou com o coração cheio de expectativa. Creio que o Senhor vai nos surpreender. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, nós te celebramos, nós cumprimos o seu mandamento, nós te obedecemos, nós comemos e bebemos em memória do Senhor, nós celebramos, Senhor, o sangue que nos trouxe a vida, o teu corpo ferido que nos cura, Senhor. Nós celebramos, Senhor, a convicção de que a sua morte remiu os nossos pecados e nos trouxe de volta a comunhão com o Pai. Mas nós celebramos também a convicção de que o Senhor vive. O Senhor é o nosso Rei que é vivo. Nós celebramos a convicção de que o Senhor vai voltar e nós cearemos juntos à sua mesa. Senhor, nós temos a consciência de que todas as vezes que nós pegamos o pão e o cálice e nós comemos e bebemos, nós estamos renovando a aliança que o Senhor tem conosco, nossa com o Senhor, mas também a nossa aliança uns com os outros. Nós estamos unidos pelo mesmo sangue, pela mesma carne. Nós temos uma responsabilidade com esse corpo que nós fazemos parte. O mesmo sangue, a mesma vida nos une em Jesus. E nós renovamos esse voto, nós reafirmamos essa aliança e nós te celebramos, Jesus. Você tem o pão e o cálice ali em cima, aqui embaixo também. Querido, só orientando, é um pão grandinho, então não é para você jantar, não é para você levar para casa para fazer um shawarma. É para você dividir isso com a sua família, com a sua living. E quando você terminar de cear, você está abençoado para ir para sua casa. Deus te abençoe. Velho